paz do Senhor, meu irmão, minha irmã. Como é bom a gente parar uns minutinhos no nosso dia para meditar na palavra de Deus, para ouvir o Senhor ministrando no nosso coração através da palavra dele. E eu te convido a meditarmos em Romanos, carta aos Romanos, capítulo 5, a partir do versículo 3, que diz assim: E não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência a experiência, e a experiência a esperança. E a esperança não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Amém, a palavra de Deus. Esse texto, essa passagem que nós acabamos de ler, traz pra gente como se fosse uma escadinha, né? Degraus que a gente vai subindo no nosso relacionamento com Deus, na nossa vida com Deus, e o resultado disso traz a esperança. E a Bíblia fala que a esperança não traz confusão. E a Bíblia diz também tantas coisas sobre aqueles que esperam no Senhor, né? Eles terão as forças renovadas, aqueles que esperam no Senhor não serão confundidos, aqueles que esperam no Senhor não serão envergonhados. Então a gente precisa sempre pedir ao Espírito Santo de Deus que gere no nosso coração essa viva esperança, essa confiança, essa fé, porque é isso que nos faz resistir nos dias maus. É isso que nos faz viver um relacionamento mais íntimo, mais profundo com Deus. Não um relacionamento superficial, não um relacionamento apenas quando as coisas estão bem, mas é isso que nos mantém firmes. É essa esperança, é essa certeza, é essa convicção, é essa confiança, né, que nos mantém firmes, que nos mantém de pé, que mantém as nossas raízes cada dia mais profundas no Senhor. E para a gente alcançar essa esperança, né, para essa esperança ser cada dia mais forte, mais firme, essa confiança ser cada dia mais forte no nosso coração, a gente vê que tem essa escadinha aqui, né, que fala assim, ó, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Quem que se gloria na tribulação? Provavelmente, se a gente pudesse escolher, a gente fugiria de tribulação, né? Mas a tribulação gera, o resultado das tribulações é essa esperança, é essa confiança, porque as tribulações, as lutas, as dificuldades nos tornam mais fortes quando a gente está em Deus. Então, essa tribulação que a gente evita de passar, que ninguém gosta de passar, existe uma causa, né? Existe um motivo, e o motivo é nos tornar cada dia mais fortes. E Paulo fala, né? Também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência. Algumas versões diz a perseverança. E essa perseverança é aquela paciência, né? Que é resultado da tribulação, mas é aquela perseverança em se manter na mesma posição, se manter firme mesmo diante das tribulações. Então é uma perseverança que eu estou passando por luta, estou passando por dificuldade, estou no meio da provação, mas eu não vou sair dessa posição que o Senhor me colocou, né? Mas eu não vou mudar a minha opinião, mas eu não vou deixar de fazer aquilo que o Senhor mandou eu fazer, eu vou continuar firme, eu vou perseverar aqui nessa posição onde o Senhor me colocou, continuar dando a resposta certa, né? Continuar dando a resposta certa mesmo diante da tribulação. Lá em Atos 2:42, a palavra de Deus fala, né, que a igreja primitiva, que os primeiros cristãos perseveravam nas orações, na comunhão, no partir do pão. Eles estavam sendo perseguidos, eles estavam sofrendo grandes tribulações e mesmo assim eles perseveraram na comunhão, nas orações, no partir do pão e se mantiveram firmes. Então é essa perseverança que a gente precisa ter. A tribulação vai produzindo em nós essa perseverança da gente se manter firme, da gente continuar, da gente não arredar o pé. E a perseverança, né? A paciência gera em nós a experiência. A experiência é o resultado, é como se fosse a aprovação de Deus, né? É como se a gente passasse por um experimento, passamos ali por aquele exame, né? E obtivemos ali a aprovação de Deus, porque a gente passou pela tribulação, a gente se manteve perseverantes, nos mantivemos firmes na tribulação, e aí a gente
nós vivemos aquela experiência e nós recebemos a aprovação de Deus. Nós fomos experimentados naquilo, nós fomos experimentados naquela tribulação, nós fomos experimentados naquela luta, mas nós continuamos firmes, mas nós continuamos de pé. E isso, o resultado disso é essa esperança. O resultado disso é que é gerada em nós uma fé firme, uma convicção, uma certeza de que o Senhor está conosco. E quando eu estava meditando nesse texto, eu estava lembrando do diamante e do carvão. Diamante e carvão são elementos que a gente tem na natureza, e todos esses dois elementos, né, embora o aspecto deles seja totalmente diferente, embora o valor deles seja totalmente diferente, a gente sabe que diamante é uma das pedras mais preciosas que existe, né? É um dos elementos mais caros, mais raros, mais preciosos que existe na face da terra, né? O diamante. O carvão tem a mesma origem. O diamante e o carvão vêm do carbono, né? Eles têm aí a mesma matéria-prima, eles vieram do mesmo lugar, da mesma composição química, né? Então, qual que é a diferença do diamante para o carvão? Se os dois são feitos de carbono, se os dois têm aí o mesmo elemento, a diferença é que o diamante é formado em condições extremas de pressão e de temperatura. É formado no interior da Terra, né? Resultado ali do magma e todo aquele negócio todo, mas aqui o carbono, né? Dentro dessa situação de pressão, de temperatura, ele forma o diamante, que é algo tão caro, algo tão raro, algo tão apreciado, né? Mas ele fica submetido, o carbono fica ali submetido a pressões extremas, né? E a gente pode ver essa tribulação como pressão, né? A gente pode ver que quando a gente está ali sob pressão, quando a gente está passando por dificuldade, na verdade o Senhor está gerando em nós algo precioso. O Senhor está gerando em nós, está trazendo para nós valor, está gerando em nós algo raro, algo difícil de ver. E o carbono, quando vira carvão, o processo é muito mais simples, muito mais indolor, né? Mas é algo também muito mais fácil de ser visto, muito mais acessível, muito mais barato. Então, quanto mais a gente passa por tribulação, quanto mais a gente passa por luta e se mantém firme e persevera e continua, mais raro, mais precioso vai sendo, né? O Espírito Santo vai sendo gerado dentro de nós, mais valor o Espírito Santo vai agregando na nossa vida. E às vezes nós vemos pessoas, né, com relacionamento profundo com Deus, às vezes a gente vê pessoas desfrutando coisas preciosas no Senhor, de intimidade com Deus, de comunhão com Deus, e a gente pensa, poxa, eu quero desfrutar daquilo também, mas às vezes a pessoa já foi exposta a altas pressões, a altas tribulações para conseguir chegar naquele nível, né? Para conseguir viver o que ela está vivendo. E é isso que a gente precisa entender também. Quando nós estamos submetidos a lutas, a provações, é claro que a gente não gosta de passar, mas é o Senhor nos aprimorando, é o Senhor trabalhando na nossa vida, trazendo algo cada dia mais precioso para nós, e que a gente persevere, que a gente continue, que a gente não ceda, que mesmo diante de lutas, de tribulações, de pressões, a gente continue firmes no Senhor, porque isso com certeza vai trazer cada dia mais um relacionamento mais profundo, mais íntimo, mais precioso entre nós e o Senhor. Amém? Que o Senhor continue falando no seu coração de forma poderosa, em nome de Jesus.